Anotações breves sobre um conto curto. Entre os contos de Kafka, consta pelo menos um que é pouco conhecido. Referimos-nos à Pequena Fábula, que diz: "Ah", disse o rato, "o mundo torna-se a cada dia mais estreito. A princípio era tão vasto que me dava medo. Eu continuava correndo e me sentia feliz com o fato de que finalmente via à distância, à direita e à esquerda, as paredes, mas essas longas paredes convergem tão depressa uma para a outra que já estou no último quarto, e lá no canto fica a ratoeira para a qual eu corro. Você só precisa mudar de direção", disse o gato, e o devorou. Trata-se de uma fábula porque nesse relato intervêm animais falantes. Mas não existe aqui, como é o caso da tradição das fábulas, uma moral explícita da história no final. A ausência dessa moral da história levou muitos intérpretes a não aceitarem que o caso é de fábula, embora o título seja esse, e sim de uma parábola, que apresenta a história como se ela estivesse ao lado de outra, com a qual estabelece relações de analogia. Basicamente, o texto é um monólogo do rato. O monólogo, sempre expressão de isolamento, começa com interjeição "ah". Essa interjeição, no entanto, é logo absorvida no relato de algo experimentado antes. O mundo era vasto, mais amplo que agora. A repetição da primeira pessoa "eu" e as expressões medo e feliz, que exprimem afetos e se contradizem mutuamente, provocam o leitor a algum tipo de participação. As experiências do rato são apresentadas como sendo ativas só uma vez. Eu via. As demais são vividas passivamente. O mundo torna-se mais estreito e as paredes convergem uma para a outra. Lá no canto fica a ratoeira. Tudo se passa como se o rato se visse num processo que corre com autonomia, naturalmente, sem intervenção do personagem narrador. O resto deve, assim, submeter-se à noção de que a sua situação é sem saída. O rato sempre foi movido, impulsionado, pelo medo. É isso que o faz correr para frente, para o que é amplo e vasto, e perder-se no que é necessariamente estreito. O fecho lacônico da peça tem uma precisão lógica que não é necessariamente cínica, e aparece sob a forma de um conselho desinteressado. O verbo devorou, frase do verbo comer destinado aos animais, assinala um acontecimento esperado num lugar inesperado e assume sua força no momento em que alcança uma nova dimensão que parecia faltar ao texto. O que Kafka diz nessa micronarrativa? Diz, entre outras coisas, que a última saída da razão leva à ruína, ou seja, que todos os esforços para superar o medo e a derrocada significam apenas gradações da falta de liberdade objetiva do mundo. Para o rato não existe escolha, ou melhor, essa escolha só pode se dar entre as alternativas de submeter-se à violência da ratoeira ou à violência do gato. Nas Conversações com Kafka, de Gustav Janosch, o poeta de Praga afirma, a certa altura, o seguinte: existe muita esperança, mas não para nós. Era esse o teor, a base da sua dialética negativa. E não há como discordar da coerência do humor negro contido nessa fábula. Narrativas do Espólio, Companhia das Letras 2002, tradução de Modesto Carone.